Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama pra gente acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Vascão. Só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Vasco da Gama. Profissional de malas prontas, excelente notícia e uma grande oportunidade para o Vasco da Gama no mercado da bola, porque tem de fato um profissional que está de malas prontas para ir embora do Rio Grande do Sul e voltar para o Rio de Janeiro. Esse profissional, amigo vascaíno, é o Diego Pereira, esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês. Para quem acompanha o Vasco da Gama já há algum tempinho, vai se lembrar quem é o Diego Pereira, quem é esse profissional. Não é um jogador de futebol, ele é um preparador físico. Preparador físico do Vasco, que chegou ao Vasco no meio de 2023, junto com Ramon e Emiliano Dias. Esse trio, Ramon Dias, Emiliano Dias e Diego Pereira, por incrível que pareça, eu posso falar assim, eles fizeram história no Vasco da Gama. Não com a conquista de um título, é claro, infelizmente, mas livrando o Vasco do que era praticamente certo um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama que não era brilhante em campo, o Vasco que não era taticamente, tecnicamente bonito de se ver, mas era um Vasco que fisicamente dava orgulho, era um Vasco que não cansava, era um Vasco que lutava, era um Vasco, amigo, que dava ânimo de olhar para dentro de campo e ver o Vasco jogando bola. Volto a repetir, não pela qualidade, mas pela entrega, pela cara de Vasco da Gama. E um dos grandes responsáveis por ver o Vasco daquela forma em 2023 foi exatamente esse homem aí da foto, o Diego Pereira, que ele chega com a comissão de Emiliano e Ramon Dias e muda completamente o Vasco da Gama ali naquele ano. Infelizmente, quando Ramon e Emiliano saem do Vasco em 2024, o Vasco optou pela não permanência do Diego Pereira. O Diego até se colocou à disposição de fechar com o Vasco da Gama e não permanecer trabalhando com Ramon e Emiliano Dias, mas o Vasco optou pela sua não permanência. Ele vai com Ramon e Emiliano para o Corinthians logo em seguida, inclusive quando Ramon e Emiliano agora também estiveram no Internacional, o Diego Pereira foi para o Inter, só que diferente do que aconteceu no Vasco, o Diego Pereira ficou no Internacional após as saídas de Ramon e Emiliano. Mas ontem foi confirmada que ele está de saída do Clube Gaúcho, ou seja, ficando livre no mercado. Até o momento, nem Ramon nem Emiliano têm um clube definido, né? Ou seja, Diego Pereira voltará para o Rio de Janeiro, que é a sua terra natal, e ficará livre. O Vasco não tem um preparador físico hoje, tá? O preparador físico do Vasco da Gama de campo era um que o técnico Fernando Diniz havia trazido com ele. E hoje, quem está comandando a parte física do Vasco em campo é o Daniel Félix. Mas o Daniel Félix é o coordenador do Departamento de Saúde e Performance, ou seja, é uma vaga que está vaga, de fato, dentro do Departamento de Futebol do Vasco, já que o Renato não trouxe um preparador físico. Tá aí, se tem um nome que poderia encaixar muito bem no Vasco, esse nome se chama Diego Pereira. Bom, fez um trabalho excelente em 2023, está livre no mercado, e tem muita gente que fala por aí que ele ainda é um apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, igual todos nós. Esse nome, pelo menos a mim, me anima demais. Te anima também, amigo torcedor? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Falando em ânimo, bom, tem aí notícia boa para trazer a vocês. Depois, né, de longas conversas, depois de longas resenhas, depois de muitas tentativas, o presidente Pedrinho, amigo vascaíno, ele conseguiu. Ele conseguiu convencer Marcos Lamacchia a incluir no contrato uma cláusula favorável ao Vasco da Gama. O contrato, é claro, de venda para Vasco da Gama SAF, da Vasco da Gama SAF para Marcos Lamacchia. O Vasco chegou a um denominador comum junto ao investidor em relação ao assunto que desde o início das tratativas é de muito interesse do torcedor vascaíno e da diretoria, mas de pouco interesse para Marcos Lamacchia. Inclusive, era um dos pontos mais importantes dessa negociação envolvendo o Vasco e o grupo de Marcos Lamacchia. Pelo menos, que bom, isso teve desfecho ontem na quarta, de acordo aí com os amigos Gustavo Tutinha e Cauê Rodrigues, tá? Havia, inclusive, muitas divergências iniciais, mas a diretoria Cruz Maltina conseguiu assegurar que, e aí vamos para a informação, as receitas extraordinárias provenientes da venda de jogadores serão reinvestidas no departamento de futebol. Explicar para vocês o que acontecia, o que estava acontecendo. Marcos Lamacchia, futuro dono da SAF do Vasco,
ele queria que no contrato de Vasco, da venda da SAF, os jogadores vendidos, por exemplo, né, a gente vê hoje dentro do elenco, eu gosto sempre de trazer para a realidade. Talvez o jogador que tenha mais potencial de revenda seja o Andrés Gomes. Se o Andrés Gomes for vendido por 100 milhões de reais, o que o Vasco quer? O Vasco queria, né, que esses 100 milhões de reais vendidos do Andrés Gomes fosse reinvestido no futebol, no departamento de futebol, em novas contratações, em renovações de contrato, em melhorias voltadas ao fortalecimento do elenco, como investimentos no CT Moacir Barbosa, em grandes reforços chegando. O Vasco quer isso. O Andrés Gomes foi vendido por 100, esses 100 milhões de reais eles têm que entrar nos cofres do Vasco e serem reinvestidos no futebol. Trazer outros nomes, contratar jogadores melhores, aumentar a folha salarial. O Marcos Lamáquia, porém, não queria isso. Ele queria que o dinheiro que fosse vendido dos jogadores, eles fossem reinvestidos em outro lugar, ou que fosse guardado para pagamento de dívidas. E isso era um tema que vinha sendo conflitado. Era tema que não vinha sendo achado um denominador comum. Mas o presidente Pedrinho manteve, né, a postura, não se deixou ser convencido por Marcos Lamáquia, e esse tema, que era tratado como prioridade pelo Vasco nas conversas para assinatura do memorando de entendimento, representou ontem uma grande vitória na mesa de negociação. Amigo vascaíno, então uma grande informação, essa daí que eu trago a vocês na manhã, né, dessa sua quinta-feira. Qualquer dinheiro relacionado à venda de jogadores do Vasco da Gama será exclusivamente e obrigatoriamente reinvestido no próprio futebol. Que bom! Ah, Lucas, poxa, você está comemorando isso? Amigo, pode parecer pouco, mas você acha que quando lá na época da 777 o Vasco vendeu o Gabriel Peck, o dinheiro foi reinvestido no Vasco? Quando o Vasco vendeu o Andrei, o Marlon Gomes, o dinheiro foi reinvestido no Vasco? Não, porque inclusive com a 777 as dívidas aumentaram. Ou seja, no final de tudo, a venda do Egnaldo, a venda do Marlon Gomes, a venda do Andrei, a venda do Gabriel Peck, toda essa grana foi para o bolso dos caras norte-americanos. Então, estar com isso em contrato é muito importante para que a gente veja, amigo torcedor Cruz Maltino, o nosso Vascão retornando à elite do futebol brasileiro. É uma atitude que mostra mais do que nunca como hoje pessoas responsáveis pela venda estão de olho no Vasco e com o Marcos Lamáquia também quer fazer um grande projeto no nosso Vascão. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando em grande projeto, né? Tivemos aí sendo divulgada recentemente detalhes do contrato envolvendo Vasco e Marcos Lamáquia. E algo muito interessante que está no contrato é melhor dizendo, né? É um dinheiro que estará sendo disponibilizado pelo Marcos Lamáquia para realizar contratações, né? No caso, um fundo perdido, que foi o nome, inclusive, dado para esse termo, né? Que é um dos pontos mais considerados mais importantes, melhor dizendo, do projeto. Que é esse fundo perdido na prática, caso o Vasco precise de recursos além do que já foi aportado por Lamáquia, né? O que é obrigatório, que são os 500 milhões de reais num período de 5 anos, o Marcos Lamáquia ele poderá, havendo uma urgência, né, ajudar financeiramente o Vasco da Gama com os seus próprios recursos. E tem uma situação hoje no mercado da bola que se assemelha muito a isso, que é a situação do volante Arthur, que cairia exatamente nessa questão do fundo perdido, pois o que há no contrato entre Vasco e Marcos Lamáquia é, caso haja uma urgência ou haja uma grande oportunidade do mercado em contratações, que o Vasco não tenha financeiramente condições de arcar com o nome, o Marcos Lamáquia utilizaria esse fundo perdido para ajudar o Vasco da Gama no mercado da bola. E aí, amigo vascaíno, o que eu trago a vocês é que tem um nome que está aí, dando bobeira. Eu trouxe recentemente, inclusive, essa informação relacionada a ele, que é o Arthur, volante do Grêmio, cria das categorias de base, né? Amigo torcedor Cruz Maltino, do Clube Gaúcho, que brilhou com a camisa da seleção brasileira, foi vendido à Juventus da Itália, não conseguiu, porém, ter o mesmo destaque na Juventus que era o esperado. Ele volta ao Grêmio nesse último semestre, vai muito bem, brilha, consegue se destacar, mas o Grêmio não consegue a sua permanência por conta dos altos vencimentos. A informação, amigo vascaíno, é que a Juventus está disposta a vender o Arthur por valores não tão altos, tá? Os valores, inclusive, a meu ver,
são baixos pela qualidade que o Arthur tem. Informação, amigo torcedor cruzmaltino, que eu trago a você na manhã desta sua quinta-feira é que a Juventus, de acordo com os amigos do canal Vasco, estão dispostos a vender o Arthur pelo valor de 35 milhões de reais. Na cotação atual, são 6 milhões de euros. Esse é o valor que a Juventus estaria disposta. Ah, Lucas, poxa, valor caro. Amigo, o Vasco pagou 30 milhões no Marinho Nestrosa. 30 milhões, 35 pelo Arthur, que é um meio-campo fora de série, jogadoraço, craque de bola. Ao meu ver, é de graça praticamente. Jogador, inclusive jovem, o Arthur não é um atleta com idade avançada. O Arthur é um atleta de fato jovem. E a informação é que, infelizmente, esse nome hoje não está dentro dos padrões financeiros do Vasco da Gama. Quase 2 milhões de reais em salário, 35 milhões de reais é o valor que a Juventus pede. Ou seja, hoje o Vasco não possui qualquer condição de avançar nesse nome. Mas nos bastidores existe o entendimento de que apenas uma mudança importante no cenário, que é a questão envolvendo a venda da Vasco SAF, poderá transformar essa operação em impossível. A venda sendo concretizada nas próximas semanas. O Renato aprova o nome de Arthur, já trabalhou com ele, gosta muito de jogador, entende que o Arthur é um atleta que se encaixa exatamente na função que hoje falta no Vasco da Gama, jogando ali ao lado do Thiago Mendes. É um nome que não agrada apenas o Renato, mas também agrada o departamento de futebol, mas o Vasco não consegue entrar nesse negócio agora. Hoje o Arthur é um desejo distante em São Januário, mas a venda se concretizando nos próximos dias e a expectativa é que isso aconteça, o Arthur sai de uma utopia e passa a se tornar uma grande realidade. O Vasco conseguiu garantir nas negociações da SAF com o grupo de Marcos Lamack que o dinheiro obtido com futuras vendas de jogadores será investido no futebol. Os recursos poderão ser utilizados para contratar reforços, renovar contrato e fortalecer o elenco. Era dos principais pontos defendido pelo clube durante conversas que foi considerado uma vitória da diretoria nas tratativas. A princípio, o acordo prevê que os valores arrecadados com a venda de 5 anos para serem reinvestidos no departamento de futebol. Então, o valor arrecadado, o valor em lucro, vai ser investido no futebol, vai ser investido na compra de jogadores, na compra de ativos, e não apenas por interesse da empresa. Vai ser reinvestido no Vasco. Foi o acordo, a tratativa aí conseguida pelo presidente Pedrinho, sobretudo pelo Vasco. Só faltava basicamente essas tratativas. Claro que existe a questão burocrática, a questão da aprovação do conselho, a assinatura do memorando de entendimento. Tudo isso o Vasco tem paralelo um otimismo para que essa assinatura seja realizada e assim a venda da SAF possa avançar. Nós estamos trazendo todos os detalhes, tudo que está acontecendo durante essa Copa do Mundo. O futebol está parado, os jogadores só retornam dia 22, agora na próxima, salvo engano, na próxima segunda-feira, dia 22, se representam no CT e a gente vai ter muita informação sobre a preparação para os jogos. Mas enquanto isso, o assunto é mercado da bola, o assunto é a venda da SAF. Você aqui no BTB Esporte fica sabendo de tudo sobre essas informações. À tarde eu volto com mais informações do mercado da bola, porque nós estamos com uma informação sobre o volante Arthur do Grêmio e tem tudo a ver com essa questão da SAF. A primeira informação é que o Arthur está livre no mercado e o Grêmio não vai exercer a opção de compra junto à Juventus. O Arthur Melo, volante, não faz parte dos planos da Juventus nesse momento. E é uma excelente oportunidade, porque trata-se de um jogador que atuou com o Renato Gaúcho em 2017, naquele Grêmio, campeão da Libertadores. Depois o Arthur foi vendido para o Barcelona, foi valorizado pela Europa, é um bom volante. E aí nós vamos trazer uma informação muito importante que a gente está aqui nesse momento em apuração, se vale a pena ou não o Vasco fechar com o Arthur, mas no Cobranças da torcida e pouca trégua. O balanço do conturbado semestre dos reforços do Vasco em 2026. O clube investiu mais de 100 milhões e trouxe 6 contratações.
mas o desempenho geral é considerado abaixo do esperado. O Vasco investiu mais de 100 milhões na primeira janela e trouxe 6 reforços: Rojas, Saldívia, Cuiabano, Brenner, Inestrosa e Spinelli. O saldo do primeiro semestre dos contratados, porém, não foi animador. Vaia já nos primeiros jogos, cobranças fortes no CT e pouca trégua da torcida marcaram a caminhada de parte dos jogadores que chegaram ao Vasco no início do ano. O desempenho abaixo do esperado da maioria também ajuda a explicar as oscilações vividas pelo time no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Renato Gaúcho foi para a pausa no calendário na zona de rebaixamento em 17º com 20 pontos. O GE preparou um balanço do conturbado primeiro semestre dos reforços contratados para 2026. Inestrosa, o jogador custou cerca de 30 milhões, disputou 18 jogos até aqui, sendo apenas 5 como titular, não participou de nenhum gol no período. Brenner, o atacante não caiu das graças da torcida ou vivaz desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro. A relação desgastada se justifica pelo número excessivo de chances perdidas pelo atacante. Saldívia, o Uruguai é mais um dos atletas com relação muito desgastada com o torcedor. O defensor oscila desde os primeiros meses e foi muito vaiado na derrota por 3-0 para o Bragantino, o penúltimo jogo do Vasco em São Januário antes da pausa para a Copa do Mundo. Spinelli, o jogador Spinelli foi contratado como um substituto de Verratti. Depois de ótimo ano no Independente Del Valle, ele divide o topo da artilharia do Vasco em 2025, com 5 gols ao lado de Puma, Thiago Mendes. Rojas é um dos poucos reforços poupados pela torcida neste primeiro semestre. Teve a adaptação rápida ao futebol brasileiro, viveu bom início e se firmou como titular. Essas foram as notícias do nosso Vasco da Gama. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Qual foi o reforço que não deu certo, o pior até agora. E é isso. Até a próxima com mais novidades do nosso Gigante da Colina.